Olá, eu sou a pastora Gabriele Rodrigues e esse é o último vídeo da série Jornada de Oração pela Maternidade. E ao longo dessa semana nós estivemos aí então juntas, orando e intercedendo pelos nossos filhos, buscando nos aprofundar nos princípios da palavra, para que possamos ter uma maternidade bíblica, uma maternidade efetiva e uma maternidade que glorifica ao Senhor. Então, vamos lá fazer um resumo de tudo aquilo que nós ouvimos ao longo dessa semana. No primeiro vídeo, nós estivemos falando sobre a importância da gente falar sobre Jesus e revelar Jesus no conhecimento da palavra. Quem é Jesus para os nossos filhos? No segundo vídeo, nós falamos sobre, além de falarmos, nós devemos caminhar com Jesus e a nossa caminhada deve ficar clara para os nossos filhos. Então, além de comunicar sobre Jesus, nós devemos ser intencionais na nossa maneira de viver. Jesus precisa estar nas nossas atitudes. Esse é o alvo principal da nossa maternidade. Conduzir os nossos filhos num caminho em que eles encontrem Jesus através das nossas vidas. E no terceiro vídeo, então, nós falamos sobre o princípio da mesa, a importância que a mesa tem para que possamos ter uma maternidade bem específica no sentido de Jesus é o centro. Vocês conseguem perceber que toda semana nós viemos construindo onde Jesus está sempre no centro. Falamos de vários assuntos, mas Jesus sempre é o centro de tudo. E no princípio da mesa, nós aprendemos que Jesus se assenta conosco, que nós devemos dar importância a esse momento na nossa casa, apesar da correria do nosso dia. No vídeo de ontem, nós pudemos então aí falar sobre dois princípios que são inegociáveis e que o mundo está trazendo como algo ultrapassado, que é o princípio da honra e da obediência. E hoje, sobre o que nós vamos falar? Qual vai ser o vídeo aí que vai finalizar com essa série? Lembrando que hoje ainda, às 21 da noite, nós temos uma live de encerramento, onde nós vamos receber aí o selo do Senhor, a cerejinha do bolo, né, diante de tudo que nós falamos ao longo da semana, e vamos estar orando juntas. Lembra aí, dos nomes que estão aqui atrás, os nomes que vocês trouxeram lá no grupo para que estivéssemos orando. Nós vamos encerrar com uma oração fervorosa, levando ao Senhor aí os nossos pedidos e encerrando então essa semana de jejum e de oração. Então, qual aí vai ser o tema do vídeo de hoje, para a gente encerrar aí hoje de forma bem específica? Eu recebi muito na caixinha de pergunta, falando sobre paciência, falando sobre mansidão, falando sobre como lidar com a birra, com a ira, como lidar com algumas características das crianças, né, dos nossos filhos, e como lidar com a nossa própria falta de paciência e de mansidão. Então, me acendeu assim uma luz, eu falei, bom, eu vou encerrar a semana aí de oração com esse tema, porque esse tema ele aborda todos os outros que surgiram lá na caixinha de pergunta, que é uma vida no Espírito, né? A oposição da carne e do Espírito. E o texto base para o vídeo de hoje está lá em Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos começar a partir do verso 13, que diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas
não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Que texto forte, né? Você pode estar pensando, Gabi, que texto forte para trazer aqui para um vídeo a respeito da maternidade. E eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, né? A vida no espírito contra a vida movida e guiada pelos desejos da carne, porque o centro das nossas vidas precisa ser Jesus. E quando Jesus é o centro das nossas vidas, nós somos guiados pelo Espírito. E se nós somos guiados pelo Espírito, a nossa carne não tem força. Quantas vezes, mãe, você se pegou fazendo aquilo que não desejava? Você lembra o que a gente leu aqui? Olha no versículo 17. Que a carne e o Espírito e a carne estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando a nossa carne ela é fortalecida, quando a gente fortalece, alimenta demais a nossa carne, a gente não faz o que o Espírito deseja. A gente cede às tentações da carne. E a carne, ela vai ser guiada, ela vai reagir. Como que a gente reage com as obras da carne? A gente reage brigando, a gente reage gritando, a gente reage batendo, a gente reage sendo mal. A gente reage destruindo a nossa casa, não é isso que está dizendo aqui? Olha só lá no versículo 14, sobe um pouquinho, eu queria muito que nesse vídeo você estivesse com a sua Bíblia aberta. Olha só, diz que toda a lei se resume num só mandamento, ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, porque vocês vão acabar se destruindo mutuamente. Nós vemos isso o tempo inteiro, famílias se destruindo mutuamente, um mordendo o outro, um matando o outro, e a gente não vê isso só assim no campo das ideias, não, a gente está vendo isso de verdade. Mães matando os seus filhos. Quantos vídeos a gente acompanha na internet, quantas notícias a gente vê aí de mães que estão matando os seus próprios filhos, cometendo atrocidades. Essa semana eu fiquei sabendo por uma irmã lá da igreja de uma mãe que matou um bebê e manteve ele congelado durante uma semana, parece. Todas as noites ela tirava o bebê do freezer e colocava no berço para que ninguém desconfiasse. Olha só que crueldade, que coisa horrível de pensar. Só de pensar, né, dá uma vontade tão grande de chorar. Porque como mãe você pensa o seu bebê congelado, você matar e você congelar o seu bebê. Uma mãe que certamente é movida pela carne. E a carne está dominando aquela mãe. E a carne, ela só, olha só o que a carne manifesta: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, inveja, embriaguez, orgia, divisão, facção e coisas semelhantes. A carne, ela é má, ela é podre. E se a gente der vazão à carne, os nossos filhos vão sofrer as consequências de uma mãe movida pela carne. Agora, se a gente alimentar o nosso espírito, o intuito dessa jornada nada mais é do que abrir os nossos olhos, não é te dar uma receita de bolo, não é te vender um curso, um passo a passo de como ser uma mãe excelente, mas sensibilizar o teu coração quando a gente jejua, quando a gente está numa semana como essa, preparando o nosso espírito para receber do Senhor instrução para uma maternidade saudável, uma maternidade que glorifica o nome de Deus. A gente precisa entender que o Espírito vai mover o nosso coração para aquilo que é do Espírito, para aquilo que vem dele. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você não está conseguindo ter essas coisas no seu maternar, no seu dia a dia, significa que você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Mãe, fica aqui o alerta, você precisa buscar mais, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais.
tá irritada demais, tá sem paciência, tá irando com qualquer coisa que o filho faz, já vem na ira, já responde com grosseria, já parte para violência, significa que você está alimentando demais a sua carne e o teu espírito está enfraquecido. E olha o que diz, que uma carne forte, pessoas que alimentam demais a carne, uma família que alimenta demais a carne se destrói mutuamente. Olha só o que o texto vai dizer: vocês se mordem, vocês se devoram. Não parece algo tão voltado para o reino animal? Um mordendo o outro, um devorando o outro, um destruindo o outro. Mas é isso que nós vemos na prática: famílias inteiras se destruindo, verbalmente, fisicamente, moralmente, porque falta uma vida no espírito. E a palavra do Senhor diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Sabe, porque é muito mais fácil você entregar, como nós falamos ao longo dessa semana, como é muito mais fácil você entregar uma tela na mão do seu filho e deixar com que ele fique ali o dia inteiro. Porque você não vai precisar educar, você não vai precisar se aborrecer. Você não vai precisar tocar em pontos, na educação, no caráter, mexer no caráter, deixar ele ali no celular, que é mais fácil, me dá menos trabalho. E aí você está ali alimentando a sua carne, fazendo o mesmo, nos seus vícios, nos seus prazeres. Agora, quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente se embriaga com o que vem do céu, com a presença do Espírito, quando a gente se enche de Deus, a gente vai manifestar o fruto do Espírito. Toda vez que eu me sinto próxima das obras da carne e longe do fruto do Espírito, eu entendo que eu estou saindo de um lugar que eu não deveria sair, então eu volto para o lugar central, Jesus, buscando a presença, estando no lugar secreto, me alimentando dele, da presença dele. Só assim eu sei que eu vou exercer paciência, mansidão, amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio. Se te falta domínio próprio, te falta a presença de Deus. Se te falta mansidão, te falta a presença de Deus. Se te falta amor, te falta a presença de Deus. Mãe, se você está muito longe desse lugar, você tome cuidado, porque você pode estar indo por um caminho de esfriamento total do seu amor. E daqui a pouco você vai ver que esses desejos da carne, aquilo que satisfaz a tua carne, é horrível e te leva para a morte, leva você para a morte da tua casa, morte do teu casamento, morte da tua família, morte do teu maternar, até que te leve a, de fato, uma atitude drástica como essa que eu falei dessa reportagem. Ninguém chega no ponto de matar um filho assim da noite pro dia. Para essa mãe chegar nesse ponto de matar e congelar o filho friamente, é porque ela caminhou para esse lugar. Ninguém acorda decidido a matar um filho. As pessoas caminham para esse lugar. E um passinho de cada vez. Frieza, escuridão, pecado, obras da carne, desejos, paixões. Você vai cedendo. Passo a passo, quando você vê, você está na beira do abismo. E acontece o pior, uma tragédia. Então, se atente, mãe. Se atente. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Toda essa jornada foi planejada pelo próprio Deus para que você entendesse que o seu lugar é rendida aos pés dele. O seu lugar é na presença de Deus. O seu falar é sobre Jesus. O seu caminhar é sobre Jesus. As suas atitudes são sobre Jesus. O teu cozinhar, o teu lavar a roupa. Esse lugar é o teu lugar de sucesso, honrando e glorificando a Deus nas tuas atitudes, no teu maternar. O Senhor deseja, mãe, que você esteja certa, que você tenha conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E durante toda essa semana você teve acesso ao conhecimento da palavra. Aquilo que ele já disse na palavra, aquilo que ele já escreveu sobre o que nós devemos ou não fazer como mães. E hoje, esse selo, a finalização desses vídeos, dessas devocionais a respeito de que você precisa buscar por uma vida no Espírito e matar a tua carne para que você não ceda
as paixões e desejos da tua carne, porque a tua carne vai te inclinar para o que é mal, para o pecado, mas que você hoje anseie por uma vida onde o Espírito é quem te guia. E assim você vai saber lidar com todas as fases, com todos os picos, com todos os saltos de desenvolvimento, com todas as dificuldades das faixas etárias, com todas as outras dificuldades que envolvem a maternidade, porque você vai lidar com todas essas circunstâncias no Espírito. E o Espírito sabe certamente como agir diante de todas essas dificuldades. Deus vai ser o teu maior aliado e o teu ajudador em todas essas situações. Eu quero te agradecer por ter estado comigo até o final, até esse vídeo. Dá até dó de dizer tchau, de despedir, foi tão bom, foi tão profundo, foi um alimento tão sólido da parte de Deus, tão claro da parte de Deus, alinhamento de coração, de entendimento, de mentalidade. Mas hoje, às 21 horas, eu te espero lá no meu Instagram, para que juntas nós possamos estar orando e selando esse momento que veio da parte de Deus para mim e para você. Até mais. Deus te abençoe com essa palavra.